As sul-coreanas não querem mais se relacionar com os homens, se aproximar dos homens, nem tampouco terem filhos. Existe um movimento chamado 4B na Coreia do Sul, um movimento que orienta as mulheres a evitar qualquer tipo de relacionamento com o homem. Esse movimento foi criado já tem um bom tempo, foi tomando vulto, foi tomando forma, cresceu, se expandiu, se firmou dentro da Coreia, está colapsando o sistema de natalidade dentro do país, mas as feministas estão aí lutando para espalhar esse movimento para o mundo todo e estão dizendo que esse movimento está tomando forma no mundo. Na verdade, a gente sabe que elas estão usando como que foi forte e como que dominou esse movimento feminista dentro da Coreia do Sul para poder espalhar para o restante do mundo. E sim, né, elas estão fazendo isso e muita mulher está caindo nessa onda no mundo inteiro. A gente vai falar sobre esse movimento 4B aqui nesse vídeo, então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você nos ajudar, para você se ajudar, porque todas as vezes que a gente produzir um conteúdo, você vai ser avisado, e para ajudar aí o algoritmo a impulsionar essa mensagem e fazê-la chegar o quanto mais longe possível. 4B é um movimento que surgiu na Coreia do Sul há muito tempo e que incentivou as mulheres ao quê? A não ter nenhum tipo de aproximação de relação com os homens, e principalmente relações amorosas. E com essa condição tornou a Coreia do Sul o país com a menor taxa de natalidade do mundo. E olha, e a gente tem de falar que são mulheres heterossexuais que abandonaram aí a proximidade com o homem e qualquer relacionamento com o homem em nome do quê? Em nome da luta contra o patriarcado opressor, em nome de sair da dependência opressora masculina. E por causa da forma de vida, né, dos países asiáticos, elas tramaram isso e fizeram isso acontecer em silêncio. O que é o movimento 4B? O que significa? São 4 nãos. Não namorar, não se relacionar fora do casamento, não se casar e não ter filhos. Então é isso. Não namorar, não se relacionar fora do casamento, não casar e não ter filhos. Esse movimento varreu o país, assim, a gente sabe, desde 1880, final do século XIX, passou o século XX, já estamos no século XXI, mais de 100 anos, né? Um bom tempo aí desse trabalho, mas acaba que ele varreu. A gente pensa assim, foram décadas, não, mas já tem décadas porque já tem mais de 100 anos, né? Já vai para 200 anos que eles estão nessa condição. E aí varreu, dominou completamente a Coreia do Sul, desde da onda, quando teve aquela onda das mulheres romperem, com também usar o espartilho, então pararam de usar o espartilho, de se cuidar, não é? Relaxaram aí com o corpo, começaram a cortar o cabelo curtinho, usar batom vermelho, porque o batom vermelho é a forma com que as prostitutas, né, existia pouca paleta de cores, né, e as prostitutas que usavam o batom vermelho, então elas começaram também a usar essa questão do batom vermelho para provocar os homens, para quebrar a condição de domínio, que segundo elas, os homens eram opressores e estavam ali impedindo que as mulheres tivessem desenvolvimento e crescimento. Então, olha, acaba que depois da eleição de 2022, esse movimento 4B na Coreia do Sul está meio amortecido, porque tomou posse o presidente Yoon Suk-yeol, e esse presidente ele está incentivando o casamento e a natalidade
porque a taxa de natalidade lá das sul-coreanas é 0,72 por filho, então é muito pequena. Então, nesse incentivo, eles estão abafando esse movimento, mas é uma coisa muito recente, é só 2 anos, e a condição não mudou nada, as taxas lá são muito altas, 65% das mulheres do país não querem ter filhos, e muitos homens também já foram atingidos pelo feminismo, 48% dos homens também não querem ter filhos. A cultura asiática é uma cultura de padrões morais muito fortes, então as sul-coreanas não aceitam ser mães e passar essa humilhação fora do casamento e escolhem aí o quê? Evitar completamente qualquer tipo de aproximação para não correr o risco, né? Porque às vezes, né, esquece e tem algum relacionamento ali, corre o risco de engravidar. Então, para não cair nessa situação, elas preferem cortar os relacionamentos completamente. Outra questão que elas falam que não dá para ter filhos, por causa que elas estão trabalhando fora e acham indigno chegar em casa e cuidar da casa e cuidar dos filhos. Mas isso não é porque os homens sul-coreanos não querem ajudar a cuidar da casa, não. Não existe essa questão, é que elas não aceitam nem mesmo dividir as tarefas. Elas dizem, chega em casa cansada, não quer fazer nada. Quer chegar e descansar e fazer quando puder, como puder, não querem ter a responsabilidade de ter de fazer. E também não querem dividir, nem a questão de dividir despesa dentro da casa. Elas não aceitam, porque elas acham que o homem é que tem de ser o provedor, ele que tem de cuidar da casa. Então elas não querem cuidar da casa, não querem dividir as despesas, também não querem ter filhos, porque dá muito trabalho e elas chegam cansadas, e também por causa que o sistema de ensino lá na Coreia é muito caro, e eles não aceitam colocar os filhos na escola pública. Só 2% coloca os filhos na escola pública, a maioria coloca os filhos na escola privada, particular, e a soma para poder criar um filho, para pagar a escola, é muito caro. Então, o que acontece? Elas acham que é um fardo ter filho, e também esse fardo de ter despesa com esse filho por mais de 20 anos, muitas vezes, pagando tudo para eles. Olha, veja bem, os pais delas fizeram isso, porque essas mulheres sul-coreanas, elas são muito bem informadas. Olha o que diz o Salmo 127:3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, a sua alegria, o seu presente, o seu galardão. Então imagina, o fruto do ventre é herança de Deus, é imagem e semelhança de Deus. A mulher é imagem de Deus indireta, o homem é imagem de Deus direta. Quando você deixa de ter filhos, deixa de perpetuar a herança de Deus na face da terra. Ver a imagem e semelhança de Deus é um confronto espiritual com as hostes infernais que estão aqui. Mas aí elas não querem ter filhos, não querem ter essa alegria. Então, olha, elas têm um nível de escolarização alto, elas questionam, né, reclamam que elas trabalham e que os homens ganham mais, mas é como aqui no Brasil. Elas questionam isso lá, mas a realidade, por exemplo, um professor e uma professora trabalhando na escola, o salário dele não é mais alto. O diretor da empresa, quem assume, ganha o salário de diretor da empresa. É essa a condição. Então existe essa falácia e essa distorção, essa contradição entre a realidade e a fala feminista. Também eles dizem, elas reclamam da questão de que elas têm de trabalhar o mesmo tanto que o homem trabalha, e o homem tem mais força. Então, se o homem tem mais força, elas deveriam trabalhar menos, e nessa condição, então, o homem deveria cuidar da casa, cuidar dos filhos, porque já que elas são mais frágeis, então o homem deveria assumir a maior parte, não é, do cuidado das coisas, uma vez que ele tem mais força e vigor físico.
Outra questão que elas reclamam é que, além da jornada de trabalho, existe também a questão do trajeto. Então você tem uma jornada de trabalho cansativa, você tem um trajeto, depois você chega em casa e elas acham desonroso elas terem de cuidar da casa. A gente olha para essas condições e tudo isso parece absurdo, mas você vê, no Japão, olha o absurdo do Japão. No Japão já se vende mais fraldas para idosos, mais fraldas geriátricas do que fraldas para bebê. E o que isso significa, então, com relação ao Japão? Então não é só a Coreia do Sul que está nessa condição. Aqui no Brasil, mais de 50% das famílias já são geridas por mães solteiras, ou porque são divorciadas, ou porque tiveram filhos fora do casamento, filho de pai, que muitas vezes elas não sabem nem o nome do pai. Olha essa situação grave que é aqui no Brasil. E fora essa situação grave das mães solteiras, tem essa questão de que também aqui no Brasil as mulheres já estão tendo filhos com mais de 33 anos de idade. A maioria das gravidez que estão acontecendo já são de mulheres mais maduras, depois dos 25 anos de idade. Então é uma condição alarmante, porque isso vai tomando vulto e vai só aumentando, né? É uma coisa sem controle mesmo. As feministas falam que você não precisa ser mãe para ser mulher, e não tem de arrastar esse fardo custoso. Olha a fala das feministas. E não tem de arrastar esse fardo custoso e financeiramente inviável durante mais de 20 anos na sua vida. Ter filho para elas é um fardo custoso. Por que é que as feministas apoiam tanto que se promova os nenenzinhos dentro do ventre para o outro lado da vida? Porque elas odeiam a vida, né? Elas acham os filhos um fardo custoso. Arrastar um fardo custoso é ter filhos. Eu acho tão medonho essas falas feministas que é terrível. E por causa dessa condição é que a maternidade já colapsou lá na Coreia do Sul e está colapsando no mundo todo. Porque no mundo todo as mulheres estão declinando da tarefa de ser mãe. Inclusive, né, os ativistas ideológicos de esquerda agora impuseram que você não pode mais falar, não é? Mãe, pai, né? É o cuidador feminino, o cuidador masculino, o cuidador da criança. Você vê, você vai atender psicologicamente, aí você tem de ver quem é o cuidador, não é o pai, não é a mãe. Então, assim, com determinado sentimento e expressões que as mulheres usam, né? Qual é o valor hoje da mulher? Porque se valorizava a mulher pelo fato dela ser mãe, pelo fato dela cuidar, dela se dedicar. E elas não querem isso e estão jogando a questão da jornada de trabalho, sem contar também que já tem inúmeras pesquisas que mostram que as mulheres são mais progressistas e que os homens são os mais conservadores. Uma outra questão também, e eu vi essa pesquisa, tem uma pesquisa que mostra que mais de 25% dos rapazes na faixa dos 20 anos de idade já se identificam como antifeministas e acreditam que o feminismo não almeja ajudar a mulher, mas almeja a supremacia feminina e a destruição da família, da fé, dos padrões morais de crença, onde eles chegam, né? Eles vão quebrando todos os padrões, principalmente os padrões de crença, porque os padrões de crença também trazem padrões morais. E foi feita uma pesquisa lá dentro da Coreia do Sul, em 2022, que perguntou às mulheres, né, sul-coreanas o que elas queriam com mais urgência mudar nos homens. Elas responderam que queriam que os homens assumissem o trabalho e o cuidado do lar. Segundo as feministas, o movimento 4B está ganhando assim muito adepto
está ressurgindo, se refortalecendo, nascendo em várias outras partes do mundo, porque as normas e pressões patriarcais são opressoras, confinam a mulher, destroem a possibilidade de desenvolvimento e crescimento feminino, geram mulheres incapazes, dependentes e frustradas. Mas as feministas não consideram que não vai ter mulher para defender se a mulher não gera, se ela não pega a semente que vem do homem, porque o homem é que tem a semente, a mulher só gera, só desenvolve a semente. Então, se a mulher não quer nem se dar ao papel de gerar filhos, também não vai ter mulher para o feminismo, porque não vai nascer mais, não vai ter mulher para o feminismo defender. E se é que eles defendem, que não defendem, né? É uma falácia, é uma mentira, é um engano. E outra coisa também, enquanto eles estão falando que esse movimento 4B está indo para o mundo, está crescendo, as mulheres estão abrindo a cabeça no mundo todo, há pesquisas que mostram, e a gente já viu aqui, a pesquisa que falam que 25% dos rapazes na faixa de 20 anos de idade se identificam como antifeministas, conservadores. Eles estão, você vê, os rapazinhos novos estão se fortalecendo. Então, os cristãos conservadores estão tomando força e os cristãos conservadores casam, eles geram filhos. Nessa condição, eles vão levantar pessoas que não vão entrar na onda desse pessoal e precisam dessa consciência de educar os filhos dentro de casa, de ensinar os padrões corretos para que esses filhos cresçam no conhecimento do Senhor. Veja, Provérbios 22, 6 diz assim: ensina um menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Por isso que esse pessoal não quer gerar filhos, mas eles querem nossas crianças, eles querem dominar nossos filhos, porque eles querem doutrinar nossos filhos, eles querem desviar, destruir a mente, né? Causar conflitos mentais e distanciar nossos filhos dos verdadeiros padrões de vida normal, humano, na face da terra. Nós temos de tomar essa consciência e ensinar os nossos filhos no caminho, conforme os filhos vão crescendo, a gente formar eles a consciência, na consciência daquilo que é certo, porque eles não querem ter filhos, mas querem nossos filhos para doutrinar nossos filhos. Então, esse pessoal, essas feministas, esquecem que nós geramos filhos e nós precisamos lembrar de instruir, de ensinar nossos filhos. Nós precisamos ter essa consciência como servos de Deus, como cristãos, levar a mensagem de Cristo, fortalecer a mente dos nossos filhos. A palavra de Deus diz assim, Provérbios 31, 10, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de joias preciosas. O coração do seu marido está confiado nela, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Eu tenho vídeo aqui que fala diretamente sobre Provérbios 31, e a mulher virtuosa, ela pode trabalhar fora, ela pode cuidar dos filhos, ela pode cuidar da casa, ela pode fazer a vida dela conforme a necessidade que ela tiver e fazer bem e não mal para todas as pessoas todos os dias da sua vida. Esse é o projeto de Deus para a vida da mulher. O que você acha de todas essas informações que eu te passei sobre as mulheres sul-coreanas? Deixa aqui seu comentário.